fiéis ouvintes deste podcast. Hoje é um dia especial, pois além desta voz de cana rachada constipada que eu tenho, temos mais uma convidada. Temos tido a sorte de ter gente incrível nestes episódios e hoje não é exceção. E acreditam que eu arranjei mais uma Rita? Pois bem, esta Rita vem-nos falar de criatividade, essa palavrinha que tantas vezes está nos nossos discursos, mas que parece tímida no que fazemos. Ou será que não? Talvez consigamos descobrir isso hoje. Olá Rita, bem-vinda, como é que estás? Olá, olá Gisela, estou bem, obrigada. Não sabia que estavas adoentada. É, estou As assim um melhoras. bocadinho. Sim, um bocadinho. Às vezes nota-se mais, mas hoje eu sinto que a minha voz pode falhar a qualquer momento, portanto já estou a deixar o alerta Ou caso seja, isso eu tenho que aconteça. começar a falar que é para colorir aqui os espaços sem que não consigas Sim, sim, falar. ou então fazes a legenda do género, se a minha voz falhar, tu começas a dizer, bom, neste momento não estão a ouvir a Gisela, porque a Gisela está aqui aflita na sua garganta ou do seu nariz. Podes fazer essa legendagem. Ok, é um desafio interessante. Sim, acho que pronto, é um desafio de carreira quase. Ora bem, e então, temos aqui a nossa Rita, ou melhor, mais uma Rita, porque este podcast parece estar rico em Ritas, e queres-nos falar sobre ti um bocadinho, de quem é que é a Rita, assim, no seu conforto pessoal e familiar, e quem é a Rita depois no âmbito profissional? Ok. Na verdade, as duas Ritas não são, quer dizer, são apenas duas faces de uma mesma pessoa. Portanto, não vou dizer que sejam diferentes, há sempre uma continuidade. Uhum, Mas começando talvez pela Rita, familiar, eu sou uma pessoa gosto muito do meu lar, eu sou muito caseira, gosto muito gosto de estar em casa com o meu gato, com o meu companheiro, com os meus filhos, eu tenho dois filhos, uhum. também são os dois pequeninos e portanto a minha parte caseira está aí. Pronto, mas depois sou uma pessoa muito curiosa, e então, sendo uma pessoa muito curiosa, eu gosto imenso de cinema, eu gosto imenso de fazer jogos, eu gosto imenso de criar ferramentas de criatividade, gosto imenso de ler. Infelizmente, não tenho assim tanto tempo quanto isso para ler, muito de ouvir música, e enfim, eu gosto muito de experimentar coisas diferentes. Portanto, também quando tenho a oportunidade, também gosto muito, por exemplo, de fazer formações. Sim, sim. Portanto, és muito eclética também nas tuas atividades. Eu- é o output dos inputs. Ok, Portanto, tudo o que eu enfio cá para dentro acaba por sair depois ponderado, mastigado, de uhum. outra forma. Sim. Ah, uma das, uma das técnicas mais importantes de criatividade e que nós, na verdade, nem nos apercebemos que o fazemos a toda a hora é usar as nossas referências. E Uhum. também resulta por aí o facto de nós sermos tão diferentes nas nossas opções criativas. Porquê? Porque consumimos todas coisas diferentes e como nós somos bombardeados por milhões de estímulos a toda a hora, bem natural é que os nossos outputs depois sejam todos diferentes. Mas interrompe-me se eu estiver aqui. Não, não, estás a falar muito bem e até ia acrescentar, seguindo a lógica do que estás a dizer, que mesmo que todos nós consumíssemos o mesmo conteúdo, a forma como o vamos processar também vai ser Sim, diferente. mas Portanto, a resposta será certamente diferente. lá está, temos sempre, porque mesmo, lá está, mesmo que nós estivéssemos agora todos em simultâneo a consumir os mesmos conteúdos, depois temos todo um histórico diferente, um Uhum. histórico pessoal, um histórico profissional, por exemplo, porque viajamos muito, porque sofremos bullying na escola, porque fizemos teatro, porque gostávamos de andar de moto, quer dizer, lá está, tudo isto misturado, se pusermos isto tudo numa misturadora, quer Uhum. dizer, depois saem coisas sempre diferentes, não é? É que se costuma ser que nós, de cada comida, mesmo que nós façamos 500 vezes, nunca vai ter o sabor exatamente igual, porque este tinha um bocadinho ou mais ou menos de açúcar, um bocadinho ou menos de sal, ou as quantidades, Até e a tudo forma como misturado, nós sai coisas estamos no diferentes. dia, não é? Até a forma como nós estamos naquele dia, se calhar estamos mais disponíveis ou não para cozinhar Absolutamente, e pronto, tudo isso tem absolutamente. influência, não é? Uhum, sim. Tu já pegaste aqui nesta tua grande questão que é a criatividade, que foi também assim que eu te conheci, mas de que forma é que surgiu esta paixão, se é que tu consegues, sei lá, definir isso no Uhum, teu percurso, de que forma é que uhum. ela surgiu, esta paixão surgiu, e como é que também começou este teu projeto, que podemos encontrar pelo menos aqui no teu Instagram? É uma longa história. Força, Posso. temos de ter, Ok. está à vontade.
Ok, então, a Rita pequenina, Uhum. desde pequenina, apesar, eu sempre fui assim uma menina mais tímida, mais introvertida, mas a Rita pequenina adorava ler. A Rita pequenina adorava ver filmes. A Rita pequenina passava os dias inteiros a desenhar. Eu hoje só consigo fazer stickman, desculpem lá, lamento. Se me pedirem uma obra de arte, eu posso fazer, mas são stickmans. E, portanto, era uma criança que estava sempre à procura de formas de escape criativo. Quer dizer, eu inventava e organizava teatrinhos para a minha família. Eu sentava-os todos no sofá. Não, agora vocês vão me ver a atuar, as coisas que a Rita se lembrava. A Rita escreveu, a Rita até tem eu tenho um livro ainda na casa dos meus pais, um livro assim desta grossura, só com músicas, de letras de músicas que eu compus. Claro que eu agora olho para aquilo e minha Nossa Senhora, mas pronto, Na é época a fazia todo imaginação da sentido. Rita. Tenho também um livro de contos que eu escrevi, que eu devia ter pai uns 11, 12 anos, não vou mentir, e então fiz 4 ou 5 contos e eu fiz numas folhas, há quatro eu cortei-as ao meio, isto em vez de arranjar um bloco A5, o que é que a Rita faz? Cortam folhas A4 ao meio, pus todos juntos com o furador, depois pus um papel de seda a fazer um laçarote, está feito o meu livro com os meus contos. E depois ainda por cima, o papel era A4, não tinha linhas. Pá, que a Rita teve com a régua a fazer as linhas todas. E pronto, eu adorava o processo de criação. Pronto, Sim, sim. eu, se calhar até mais o processo de criação em si do que propriamente o output. Preocupava muito com o processo, coisa que hoje faz todo o sentido no meu percurso. Portanto, isto foi a Rita nos primeiros anos. Sim, sim. Depois, pronto, fiz o ensino normal até ao nono ano e decidi que queria ser, vejam só, que nos antigos grupos, queria ser animadora sociocultural. Os meus pais não deixaram, completamente contra, isso não é profissão, Rita, tu vais escolher um dos 4 agrupamentos, que eram Humanidades, as Artes, a Economia e agora não me lembro, mas eram 4. E a Rita adorava as artes, mas também adorava letras. Então eu andei ali montes de tempo a pensar: ok, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Qual foi o fator de desempate? Como muita gente, aliás, a matemática. Eu era a matemática. E então lá fui eu para humanidades. Os meus pais ficaram muito felizes porque artes, os meus pais pensaram logo: quer dizer, ela matemática não é boa, a artes não vai ganhar nada. Isto é Sim, pensamentos antigos. ainda muito atual, apesar de tudo. Pois, portanto, eu fiz humanidades, acabei o 12º ainda, não fazia a menor ideia do que queria ser quando fosse grande, porque apesar de eu achar que com aquela idade, quer dizer, com 17, 18 anos, eu acho que nós não temos ainda maturidade nenhuma para escolher os percursos profissionais, mas pronto, foi assim que desenharam e portanto nós temos de tomar uma opção. Além disso, acabo o facto da Rita gostar de imensas coisas. Eu gostava de tudo e mais alguma coisa. E então, por acaso, o cinema não me ocorreu, embora eu adorasse cinema, que eu sempre adorei desde sempre cinema. Mas pronto, depois acabei por ir para a comunicação. E os meus pais, comunicação? Tu? Pois, mas lá fui. Portanto, licenciei-me em Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Ahm, Depois, terminando o curso e já a trabalhar, fiz um mestrado em empreendedorismo e gestão da inovação, porque qual foi o meu pensamento? A comunicação é uma função de apoio à gestão, neste caso as relações públicas. Então, eu interessa muito a gestão e muitas vezes, quando estava a fazer relações públicas, acabava por entrar no campo da gestão sem querer. Eu Uhum. vi ali que havia ali qualquer coisa, então eu tinha tirado isso do sistema, então fiz esse mestrado que hoje em dia me dá imenso jeito. E eu, na altura, não o pensei assim, pensei como complemento da minha atividade principal, que seria a comunicação. Pronto. Tenho uma enorme felicidade e orgulho em dizer isto, mas passei pelos 3 setores, eu estive no público, estive no privado e estive no terceiro setor. Nos últimos anos, na última década, aliás, estive numa associação sem fins lucrativos, Uhum. que nos primeiros anos me deu imenso e me recompensou bastante, só que nos últimos anos sentia que faltava algo e entra aí também a criatividade. Eu
ao longo também deste percurso e pronto, e desta última década, criei vários blogs, eu tive sempre blogs, porque havia sempre ali qualquer coisa, sempre ali aquela necessidade de ter um escape criativo. Eu não era propriamente escrever diários, mas eu tinha um blog e acabava por algumas reflexões e pensamentos. Esse blog que depois se tornou num blog de crítica de cinema, porque eu via muito cinema e eu, então, mas não há ninguém a falar destes filmes, que havia alguns filmes que eram um bocado obscuros. Não gosto de dizer de cinema de autor, acho que é até presunçoso e um bocadinho estar a desmerecer, porque qualquer cinema, seja o que for, é de autor. Exatamente. Mas vi assim, filmes, por exemplo, do Sudeste Asiático, filmes do Japão, filmes da China, filmes da Coreia, e eu procurava na internet e não encontrava críticas sobre esses filmes. Até indonésios ainda menos. E então, epá, eu via aqueles filmes, eu via-os em streaming e depois escrevia sobre eles. E foi assim que eu criei o meu blog sobre crítica de cinema. Sem o querer, na verdade, era, epá, eu gostei mesmo deste filme e acho que mais pessoas deviam saber sobre este filme. Ou então detestei, mas de qualquer maneira, vocês vão ter a minha opinião. Tinhas que informar algum público, aquele nicho que se calhar ainda não tinha essa Tinha de ter fonte de ali um informação, não escape. é? É, Claro que é. sim. Então, pronto, tive durante muitos anos, o blog ainda está ativo, para quem o quiser, quer dizer, eu não o alimento, mas está lá e volta e meia, gosto lá de dar uma É olhada. quase como uma base Portanto, de dados, portanto podes partilhar é, essa informação. é verdade, é verdade. E depois, entretanto, tanto isto no mundo dos blogs, também foi no mundo dos blogs que eu conheci o meu companheiro, o meu marido, ambos adoramos cinema, ambos somos grandes fãs de arte, adoramos ver exposições de fotografia, de arte, pronto. E então há ali também um grande ponto em comum. Ahm, e no meio disto tudo, em 2009 a 2011, tive uma grande depressão. Uhum. ahm, e essa depressão levou-me a um grande bloqueio criativo. Eu tive mais de uma década sem criar. Ok. E eu estava no meu trabalho, portanto, estás muito na área da escrita formal, Sim, entre outras coisas, mas sim, sim. e eu estava no meu trabalho, no dia a dia, no cotidiano, que é muito formal, porque eu estava na área da saúde, e na área da saúde são os professores, são os senhores doutores, enfim. E então, Comunicações muito e, formais, claro. exatamente, comunicação muito formal, e eu sentia que faltava-me qualquer coisa, eu não podia ir só por ali, sentia-me sufocada. Ahm, Isto a despeito de não ter, posso dizer que não tenho grande queixa das pessoas, mas de facto senti que não estava a satisfazer algo dentro de mim. Aquilo só não bastava. E a pessoa olha para a componente salário e chega a uma altura em que, será que isto basta para mim ou preciso de mais? Já não é suficiente. Exatamente. Ahm, Entretanto, casada com a pessoa com que estou, desafiou-me a escrever para BD. Eu fiz algumas histórias para BD, fiz alguns argumentos. As colaborações, pronto, estão aí publicadas numa zine que é a H-Alt, estão em dois números, salvo erro, que eu agora não sei de cor porque a minha memória é uma desgraça, mas vão procurar Rita Santos na H-Alt. Isto Ahm, aí, pesquisem depois. ahm, Portanto, foi assim um pequeno desvendar. E depois, entretanto, está-se assim uma coisa maravilhosa chamada pandemia por Covid-19, Pois é, que, pois é. to- que nós todos, de certeza, que já ouvimos histórias de pessoas que atravessaram a pandemia e saíram 180 graus, não é? Houve ali uma alteração grande porque foram obrigadas a refletir. Eu tinha tido a minha filha em outubro, no final de outubro de 2019. Uhum. Voltei ao trabalho, em março de 2020, tive uma semana a trabalhar e a semana seguinte mandaram-me para casa, porque lockdown, não é? Vamos fechar Estamos tudo, todos para porque a casa, é pandemia não verdade. sabemos muito bem o que isto é, e portanto, enquanto não sabemos bem o que isto é, vamos ficar uns diazinhos em casa, uns diazinhos, depois logo sei o que era, não é? E eu fiquei em casa com a minha filha,
tinha poucos mesinhos. Fiquei em teletrabalho, porque eu tinha possibilidade para tal. O meu trabalho tinha uma componente, administrativa muito forte, portanto, praticamente não precisava de sair, não é, do aparelho, não é, do computador e do telefone. Eu tendo o computador e o telefone do trabalho, praticamente também não precisava de, de muito mais, e então em casa fiquei. E eu ganhei tempo, ganhei qualidade de vida, apesar de tudo. Eu sei que houve muitas pessoas que sofreram muito, em termos mentais com a pandemia, e eu percebo, porque é um isolamento, mas eu sendo, uma pessoa de casa como sou, não senti tanto essa diferença. Eu foi mais o ficar com demasiado tempo livre, porque ganhei o tempo das deslocações, e no tempo em que eu estava no computador, sentia que conseguia produzir muito mais do que quando estava no espaço de trabalho físico. E depois saíam, então, mas o que é que eu posso fazer mais? E depois há aquela piada quase mesmo, que é das pessoas que aprenderam a fazer pão. A gente ficou Certas, em pão na pandemia, foi assim uma coisa incrível. ah, Os com filhos a eram malta só pão. a fazer exercício físico, aqueles vídeos todos dos prédios, da malta e tudo mais. Sim, sim, sim. E eu comecei a fazer cursos, assim, muito por curiosidade e tal. Olha, isto parece-me um curso giro e tal, tinha tempo, também vi imensos webinars. ahm, e, e num desses cursos, foi um curso de escrita criativa, eu já o disse várias vezes e está na minha história, de escrita, para quem quiser consultar. Eu fiz um curso de escrita criativa, na Escrever, e eu comecei a escrever, eu lá. Tive ali um insightzinho. Exato. Ahm, Percebi que adorava o ato de criar. Uhum. E eu vou explorar mais isto. E então, voltei, eu fiz aquele curso, entre os vários que fui fazendo. Tive uma mentoria de escrita criativa e storytelling com a Mónica Menezes, que eu adoro e recomendo a toda a gente, e é a minha a mentora de sempre, apesar de já ter passado tanto tempo. E comecei a escrever, voltei a escrever pela primeira vez um conto, publiquei pela primeira vez um conto. E na verdade acabei por fazer isto, acabei por desbloquear, aquele bloqueio criativo. Passo a redundância, Sim, desbloquear o sim. bloqueio, mas sim. ahm, e então, foi um bocado assim que nasceu, e depois eu percebi, à medida que o tempo ia passando, e depois que eu voltar ao trabalho, eu percebi que havia algo que eu já não podia voltar atrás, já não podia voltar àquilo que tinha sido. Eu não podia negar aquela componente, aquela faceta de mim mesma, porque se eu a negasse, não estaria a ser própria, estaria a ser infeliz, e se eu estivesse a ser infeliz, por sua vez, as pessoas que estão comigo também não estariam felizes, não é? Claro que sim, claro que sim. E às vezes esquecemos um bocadinho disso, um bocadinho não, às vezes esquecemos muito disso, que é se há algo que nos traz esse bem-estar, que nos traz essa satisfação, porque não abraçá-la, ainda que possa não ser algo a tempo inteiro, não é? Mas retirar esse proveito acho que é muito importante também. Eu só, só com esta ressalva, voltei ao trabalho, quando voltámos todos, não é? Pronto, entre aspas, ok, acabaram os encerramentos, voltou toda a gente. Eu voltei, e eu ainda tive bastante tempo a conciliar, o meu trabalho full-time com duas crianças pequeninas, a minha mais velha só agora fez 4 anos, e as oficinas, e as mentorias, e as consultorias. E foi muito complicado, porque eu tinha aquele trabalho, e depois, quando saí do trabalho, é que eu ia fazer o que gostava. Cheguei a julho deste ano e tive de me desligar, porque já não era possível. Portanto, agora sim estou numa fase diferente da minha vida. Ahm, Gosto muito daquilo que faço. Ahm, Faço com um verdadeiro prazer. Obviamente que as minhas preocupações são diferentes. Não tenho a estabilidade financeira que tinha, mas sinto uma estabilidade emocional que não tinha antes. E eu acho que isso é sem valor, não é incalculável. Sim, sim, sim. Ahm, e pronto, assim,
Isto foi uma história longa, eu disse que ia ser longa, Não, está mas ótimo. assim Eu é. acho que assim ficamos a perceber também a tua história e certamente quem ouvir este podcast poderá rever-se naquilo que tu estás a falar. Porque a minha história também tem algumas coisas, algumas nuances que são semelhantes à tua, nomeadamente do manter dois trabalhos, que era o meu trabalho dito normal, digamos assim, e depois Claro. este projeto que começou no Instagram, que agora também estou a fazê-lo a 100%, mas também Uhum. comecei com essas duas questões e se calhar há pessoas que nos vão ouvir e vão pensar, tenho esta paixão aqui guardada, que eu sei que até tenho jeito. Até às vezes na área de trabalhos manuais e artesanato, que há muitas pessoas que têm essa componente, que se calhar gostariam Uhum. de trabalhar lá o tempo inteiro, e podemos ser aqui o teu exemplo, e quem Uhum. sabe até alguém ouvir a tua história e seguir a sua vocação, a sua paixão, o que lhe quiserem chamar. Eu penso que, obviamente, cada pessoa é diferente. Eu não recomendo isto a toda a gente, como é óbvio. Um, mas eu sou apologista de nós experimentarmos, de nós sermos curiosos, Uhum. de nós não negarmos certas vontades que temos dentro de nós. Um, eu, eu diria até que a pessoa pode manter o seu trabalho em full-time e fazer outras coisas paralelas, quer dizer, não, nem tudo que é hobby se tem de tornar um trabalho, pronto. Mas eu sou apologista de experimentarmos e irmos até onde conseguirmos pelas nossas paixões, porque a nossa vida, infelizmente, infelizmente, a maior parte dela é preenchida com o trabalho. Por isso, por favor, quando não estamos no trabalho, vamos fazer coisas por nós. Sim, E há pessoas, ok, há pessoas que o trabalho é fazer aquilo que gostam. Neste caso, nós, acho que somos uhum. exemplos, acho que tu Sim, adoras aquilo que fazes, tal como eu adoro aquilo que sim, faço, sim. mas nem todas as pessoas o fazem e nem todas as pessoas estão dispostas a sair de uma situação porque têm aquela estabilidade financeira. Isso é perfeitamente válido. Aquilo que eu tento evangelizar é, se tens uma paixão, epá, e se tiveres tempo, nem que seja 1 hora por semana, segue-a. Vai fazer mais pela nossa vida intelectual, pela nossa vida social, do que se poderia pensar até, não Sim, é? sim, sim. E é um sentimento de autorrealização gigantesco. Completamente, completamente. Concordo completamente com aquilo que vais dizer e que depois é transversal a uma série de áreas, porque tu achas que estás a investir só na tua componente, por exemplo, profissional ou componente intelectual, mas depois esse bem-estar e o benefício que vais tirar desse investimento é transversal a todas as áreas da tua vida, portanto, Transborda para todo o resto. completamente, completamente. Olha, nós já falamos aqui muito de criatividade, que é aqui o cerne também do teu trabalho, do teu projeto, mas o que é mesmo isto da criatividade? O que é que nos define como criativos ou não criativos? Se é que isso é possível. Ok. Eu acho que isto é sempre uma resposta, uma pergunta complexa. Uhum, Porque, e eu até vou dar o exemplo, na academia há várias definições, várias pessoas dão várias definições. Há quem diga que é onde as ideias se encontram com a ação. Há quem diga que é a capacidade de dar uma resposta diferente a um problema que nós já respondíamos de determinada maneira, ok? uhum, Portanto, isto não é exatamente assim tão consensual quanto isso. Ahm, Depois, o que é que nos define como criativos ou o que é que nos define como não criativos? Eh, Se eu fosse responder assim de uma forma muito rápida, diria que é o ato de experimentar, uhum, ok? O que não criativo à partida é uma pessoa que não tem curiosidade, que é uma das primeiras características que eu, quando começo uma formação, uma mentoria, seja o que for, é pedir para serem curiosos. Martelar na cabeça deles com isso, que é o ela, que é quem tem ela tem tudo, que é esvaziar a mente dos problemas, ok, tens de pagar a fatura da eletricidade, ok, pensas nisso depois. Tens um problema para resolver com não sei o quê, com o condomínio, epá, pensas nisso depois. Portanto, primeiro limpamos a cabeça, arejamos as ideias. Depois uhum. vamos libertar dos preconceitos, do julgamento, de tudo aquilo que nós trazemos, aquela bagagem que nós trazemos, que na verdade é tralha para aquele momento. Porque quando temos uma ideia, a primeira coisa que nós temos a tentação de fazer é julgá-la. É dizer, epá, esta ideia, sim, mas esta ideia para. Ah, mas esta ideia não serve. Ah, mas esta ideia. A pessoa ainda não acabou o raciocínio,
ainda não acabou de expor a ideia, isto é tão recorrente nas minhas formações, e já estão a dizer, sim, mas essa não. Não, 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 calma. Vamos dizer, eu, eu até costumo dizer que não há más ideias, não há ideias idiotas. O que se passa é que nós temos de as expor e depois, ao longo do tempo, numa avaliação, que é uma fase posterior, a expor a ideia, que nós, ok, esta ideia pode não servir para isto, mas servir para outra coisa, esta ideia pode ser ligada à outra e juntas formar uma ideia melhor, esta ideia, se calhar agora não, mas se calhar daqui a uns meses já serve. Ou seja, quando nós fazemos este distanciamento e olhamos para as ideias de uma forma mais longínqua, Uhum. conseguimos fazer uma avaliação muito mais ponderada, muito mais racional do que se nós tivéssemos logo censurado quando ela saiu. E o terceiro ponto do ela, que é o L, que é o A, que é o acreditar no nosso poder de gerar ideias. Ok, eu às vezes as pessoas ouvem isto, ela vai falar em esoterismos e astrologia. Não, nada disso, ok? Isto tem que ver com mentalidade, o mindset, que é uma palavra que está muito na moda e que as pessoas usam muito, que é, vamos para uma formação, vão-nos pedir para gerar ideias, e nós temos de ir com uma mentalidade, ok, eu vou tentar, eu vou experimentar, ok? Em vez de pensar, não consigo, não sou criativo, ou seja, portanto, vamos tentar aqui mudar aqui atrás, porque quando mudamos aqui atrás, as coisas saem muito melhor. Seja num processo de ideação sob pressão, seja num processo de brainstorming puro e duro, seja num processo em que estamos a escrever ideias soltas em post-its, seja o que for. Funciona muito melhor quando nós temos esta mentalidade de, ok, até pode falhar, até posso não ter grandes ideias, até posso gerar imensas e só se aproveitar uma, mas ao menos tentou. Sim, sim. E ao menos acho que também concordas comigo com aquilo que eu vou dizer, que é, enquanto estamos a gerar ideias, lá está, podemos ter ideias que podem ser melhores ou mais execuíveis que outras, mas se Uhum. calhar só o simples facto de estarmos a gerar ideias está a aumentar o número de ideias que vão surgir, porque depois acaba por ser quase uma bola de neve, não é? Se tenho agora uma ideia, depois tenho outra e outra, depois Uhum. até quase a máquina está aliada e trabalha melhor do que se estivermos logo a condicionar. Eu não sei o que é que Sem tu achas dúvida, sobre isto. sem dúvida, sem dúvida. Isto é um bocado a analogia do músculo, não é? Quanto nós mais treinamos o músculo, melhor fica o músculo, mais capacidade ele tem. Isto é Uhum. exatamente o mesmo com o cérebro. Sim, sim. E na geração de ideias, há uma analogia que eu adoro. Eu lembrei-me disso quando estávamos aqui a falar, que já há bocado, e que foi, eu tive um grande bloqueio, portanto, obviamente sinto uma grande afinidade a esta analogia que eu vou fazer. Mas houve um escritor, Henry Roth, não é um escritor particularmente conhecido, mas foi um escritor que teve um bloqueio de 60 anos. Ui. Isso é que é muito tempo. E então ele escreveu um livro, não sei se foi nos anos 40, se foi nos anos 50, agora não sei de cor, mas há de ter sido por aí. E ele teve muito sucesso com esse livro. Foi o primeiro livro dele e pronto. E depois teve 60 anos sem voltar a escrever. Ele depois lá começou timidamente com os ensaios e depois lá publicou o segundo livro. E então houve uma pessoa que o foi entrevistar, do New York Times, porque lá está, aquilo é uma história que, se não curiosíssima, não é? E então ele foi entrevistá-lo, falou com ele, já velhinho, não é? E ele disse uma frase que me ficou na cabeça e que até hoje eu uso nas minhas formações, que é Rot would not die like a pomegranate with all its seeds inside. Ou seja, ele não queria morrer como uma romã, com todas as suas sementes lá dentro. E eu acho isso tão poderoso. E é um bocado isso que eu tento fazer com as pessoas. E é um bocado o motivo da minha paixão, pela criatividade, que é conseguir que as pessoas retirem as suas sementes lá de dentro, porque têm coisas tão especiais. Eu já tive mentorandos que lançaram newsletters. Há um que está neste momento a escrever uma antologia, de contos, e isto é uma pessoa da área de tecnologia que nunca lhe passou pela cabeça sequer escrever.
Já tive mentorandos que não conseguiam falar em reuniões, as reuniões não eram muito bem organizadas, para fazer sessões de brainstorming. Percebeu que o perfil dele, que era, por acaso é uma ela, que o perfil dela, que era de introversão e, portanto, não estava à vontade com técnicas, que exigiam que se exprimisse, numa sala, ainda por cima com pessoas séniores e imediatamente superiores a ele. E então, ele propôs uma forma de organização de reuniões diferente, que funciona muito melhor para ele, e ele tem ganho, não foi promovido, gostava de dar assim uma história dessas assim muito boa, mas ele tem, no sítio onde ele está, tem ganho uma nova respeitabilidade e chegou a ser abordado diretamente a dizer que de facto que o desempenho dele melhorou imenso. E Incrível. estava tudo lá dentro, nós só desbloqueámos. Só ajudamos a desconstruir, se calhar, ou a descascar um bocadinho essa fruta, porque É. estava tudo lá. Começamos também esta conversa a falar, Rita, sobre a questão do teu interesse pela área das artes, e muitas vezes associamos a criatividade só a esta parte das artes, e do design e da escrita, mas eu acho que concordarás comigo que a criatividade não é só para isto, não é só para estas áreas. A criatividade é algo que é amplo e que é abrangente a qualquer área profissional. E gostava que refletíssemos um bocadinho sobre isso, não é? Qual é que é a tua posição sobre isto e o que é que tu achas sobre esta afirmação? A minha posição é muito clara. Eu estou-me aqui a rir porque é, se calhar, o mito número um, sobre a criatividade. Acho que algum dia, se fizerem uma sondagem, vai estar no topo. Se não no topo, vai estar nos primeiros lugares. Que é o mito de que só o artista é que pode ser criativo. Eu, na verdade, eu até acho. Sim, já tive uns poucos formandos. As primeiras reuniões que nós tivemos, até em reuniões de apresentação, diziam: eu acho que não sou criativo, e depois dizia-me: porque eu sou, e eu: para tudo, não me interessa o que é que tu és, tu és criativo, sim senhor, vamos é treinar esses músculos para recuperar todo esse potencial. Eu acho que esse mito, não, acho não, tenho a certeza, e a academia também ajuda nesse sentido, um, que é o facto de nós acreditarmos nesse mito também ajuda a que depois nós não tentemos desenvolver o nosso potencial, acaba por nos bloquear de certa forma. É quase um bocadinho como se nós aprisionássemos a criatividade porque não é expectável que eu em determinada área seja criativa ou que Uhum. demonstre que sou criativa. Quase, sei lá, vou dar aqui um exemplo um bocadinho se calhar antagónico, mas quase como se um médico fosse esperado que fosse tão tecnicista que não pode ser criativo na forma como atende os seus clientes, por exemplo, os seus utentes neste caso. Isso também é um exemplo que eu dou, que é o médico e o pintor. Então, o pintor tem a sua criação, não é? Pinta a tela. Ahm, Pode ser artista de várias coisas, mas neste caso estou a dar o exemplo de um pintor que pinta numa tela. Ele a seguir a pintar na tela, vai ter de pensar onde é que vai vender a tela, por quanto vai vender a tela, quando é que vai vender a tela, é uma tela única, vai replicar. Portanto, temos aqui toda uma série de pensamento lógico a seguir. O médico, quando atende um utente, o utente es- está a dar pistas para aquilo que ele tem. Ele tem logo na cabeça dele começar a gerar ideias sobre o que poderá ser. E, quando gera essas ideias vão gerar outras ideias. Portanto, se eu tenho isto, tenho que fazer este exame. Se eu tenho que fazer este exame, se calhar tenho que fazer aquele. Se calhar era bom fazer umas análises para isto. Mas depois tenho que despistar aquilo. Ou seja, estamos numa fase de divergência. Ou seja, está a abrir o leque de hipóteses. E depois, quando estamos a decidir, que é para tomar a decisão com base na informação toda, estamos na fase de convergência. Portanto, temos aqui dois bons exemplos do que é e o que não é ser criativo, não é? E, na verdade chegamos à conclusão que ambos são, apenas usaram a criatividade em momentos diferentes. Sim, lá está, tem muito a ver com a forma como nós olhamos para a criatividade. Nós não podemos olhar para a criatividade como, lá está, como se fosse uma pintura, ou como se fosse uma música incrivelmente bem redigida e bem composta, ou como se fosse uma escrita incrível que nós dizemos, este texto está magnífico. Nós temos que olhar para a criatividade como, se calhar, aquilo que tu dizias há pouco, de ser uma resposta diferente
numa situação que se calhar até pode ser corriqueira, não é? Mas se nós tivermos respostas diferentes nessa situação, estamos a trabalhar também a criatividade aí. Sim, sem dúvida. Houve uma coisa que se passou comigo, já foi há uns anos, e foi, nós todos os anos tínhamos um grande evento, que era um congresso, em outubro, novembro. E então, num dos anos, nós tivemos, pronto, nós tínhamos o programa, tínhamos os patrocinadores e tudo mais. E então, num desses congressos, já perto da data limite, que se ir realizar o evento, acontece uma coisa, que foi, nós mandámos os materiais todos para a gráfica devolveu, e quando nós vamos a ver, faltava o logotipo de um dos principais patrocinadores nos púlpitos, no programa, basicamente em todo lado. Ou seja, tinham ido as versões erradas para a gráfica. Ah, isto também porquê? Porque isto também foi tudo muito em cima e depois muito em cima, alteração, alteração, alteração. Pronto, o patrocinador só deu o ok já no fim e, portanto, depois mandou-se a versão que não era suposto. Ok, acontece. Bem, gerou-se aqui um pânico, porque ainda por cima eram dos principais patrocinadores. E então, as minhas colegas, aqui, a minha chefia, tudo aqui a pensar, bem, temos de pedir desculpa, temos de dizer, porque nós já não, porque nós primeiro, a primeira coisa que fizeram foi pedir por tudo se havia alguma coisa que a gráfica podia fazer, não é? Mas já estava muito em cima, quer dizer, praticamente já estávamos na parte da montagem, de ir para lá pôr o palco, essas coisas todas, e nós já aqui com os suores frios, e depois de repente pensei, epá, então e se nós fizéssemos uma coisa diferente? Nós pegámos no logotipo deles e imprimimos no autocolante transparente e colocámos nos púlpitos e nos roll-ups e no secretariado e ninguém notou. E resolve a situação, se calhar ninguém soube, e estava tudo bem. Não se notava. Nós Pois, estivemos a ver as fotografias, não se nota que está ali um autocolante transparente com o logotipo. Porque ainda por cima eram os principais, portanto tinha de estar em cima, portanto até tinha aquele espaço e tudo para respirar e portanto tínhamos espaço para colocar, não tinha problema. Epá, isto é um exemplo de pequena criatividade, mas ok? que Não belo tem que exemplo, ser, que belo exemplo. nós não temos de inventar a roda, nós não temos de criar uma aplicação, nós não temos de gerar um infoproduto todo XPTO. Não, a criatividade serve para, para nos salvar nestes momentos de aperto. Obviamente, e eu digo isto sempre, melhor é planear, não é? Mas dá sempre imenso jeito quando queremos improvisar, quando queremos. Isto é um exemplo, isto é uma expressão que se usa muito na criatividade, que é pull a MacGyver, Sim, sim, sim. que é fazer como o MacGyver, que é à última hora, ok, com um palito e uma folha e não sei o quê, vou. Uma vez da fechadura, algo do género. Exatamente. E nós abrimos a fechadura de uma forma, quer dizer, custou-nos alguns cêntimos fazer a impressão em papel autocolante transparente. Sim, sim, sim. E depois a mão de obra, não é? Que era o colar e tudo mais, mas quer dizer, isso, dada a situação e dado o Não, problema não, não, que não, isso estava, fomos nós lá no dia, mas é no isso. dia antes do evento, estivemos lá a colar. Sim, 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 por isso é que eu estou a dizer, não houve sequer esse investimento porque foi uma resolução dentro de portas, digamos assim, super económica, portanto, acho que E o é uma patrocinador excelente não exemplo. soube. Portanto, Portanto, está tudo bem, portanto, está tudo bem. Vamos ficar aqui agora na outra face da moeda, não é? Estamos aqui a falar do desbloqueio de ideias, mas tu própria já partilhaste que tiveste um longo período de um bloqueio criativo e eu diria que este bloqueio criativo não acontece só a escritores, nem só a designers, acontece também de forma transversal a várias áreas e por isso é que se calhar muitas vezes há pessoas que nem sequer se sentem criativas porque têm se calhar este bloqueio criativo. O que é que tu achas que se pode ser feito para, por um lado, evitá-los e, por outro lado, ultrapassá-los, não é? Ou seja, nem termos estes bloqueios e de que forma é que se calhar nós podemos dar aqui não sei, algum toque pessoal até ou não, que nos permita ultrapassar estes bloqueios. ok. Eu sou da opinião, se calhar pouco consensual, de que todos vamos ter bloqueios em alguma altura. Primeiro, portanto, eles vão acontecer. Não interessa o quando, não interessa quanto tempo, mas eles vão acontecer. O que pode acontecer é a forma como nós vamos lidar com a situação. Eu só, antes de passar às respostas, queria desmontar um bocadinho o que é que pode provocar esses bloqueios.
Ok. No caso daquele escritor que eu dei lá atrás, o Henrique Roth, Uhum. parte do problema porque ele ficou bloqueado foi porque teve muitos problemas pessoais. Ele teve problemas familiares, ele teve problemas financeiros, também teve uma grande luta com a saúde mental dele e tudo isso contribuiu para o bloqueio dele. Depois temos bloqueios falei aqui de problemas pessoais, e mentais, mas posso falar ainda de outros tipos de bloqueio, como por exemplo, eu sofro imenso disso. Eu sou the poster child for that, que é o perfeccionismo. Eu às vezes bloqueio, porque quero ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita a fazer as coisas, depois acabo por bloquear em vez de chegar à parte final, que é a ação imperfeita. Mais vale uma ação imperfeita do que não a fazer de todo. Um, Depois também há outro exemplo, que é a comparação com sucessos passados. Havia uma das minhas convidadas nas minhas lives do Compasso Criativo, a Catarina Alves Souza, uma copywriter espetacular, e que lançou um baralho de cartas, de autocuidado e agora também para mães expectantes. um, muito giro, que as ilustrações também são muito bonitas. Um, Ela dizia que 2017, salvo erro, espero não me estar a enganar no ano, que foi o ano mais espetacular para ela em termos criativos e que ela sentia esta dificuldade em comparar-se com o passado, porque sentia já não tinha a capacidade de fazer tantas coisas como em 2017. E nós até tivemos essa conversa no live, como tivemos fora do live, e de facto eu dizia-lhe: Ok, se calhar já não consegues fazer tantas coisas, também já tens outras responsabilidades, não é? Mas tens mais experiência. Se calhar o menos que tu fazes agora, se calhar fazes melhor. Se calhar agora fazes diferente. Portanto, isto são algumas formas também de pensar os bloqueios propriamente ditos. Eu acho que é muito mais fácil responder a um bloqueio quando nós encontramos a causa do bloqueio. Uhum. Pronto. Posto isto, eu digo sempre para nós sermos curiosos, para nós experimentarmos, para nós consumirmos, 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 consumirmos. E quando eu digo consumir, é estar atento a tudo o que nos rodeia. Pode ser um lindo pôr do sol, pode ser ler um livro, pode ser ir a um concerto, pode ser assistir a uma live de apresentação de contos. Podem ser tantas coisas. Quanto mais nós consumimos, mais combustível nos estamos a dar para gerar ideias, ok? Portanto, isso pode ser uma forma de. Outra forma é, quando nós estamos num projeto específico, às vezes, se calhar, o melhor é let it go, ok? Vamos agora desligar um bocadinho, porque às vezes as ideias vêm por si, às vezes estamos tão, tão, tão concentrados, tão focados num problema que acabamos por bloquear porque não nos permitimos olhar de uma perspectiva mais afastada e ver que há outras soluções. Portanto, às vezes precisamos deste distanciamento. Pronto, Para aqui perceber várias isso. sugestões. Sim, 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 sim. Era também isso que eu queria falar contigo, que era o que é que recomendarias para que cada um de nós pudesse dar asas à sua criatividade? Já falaste aqui muito do facto de sermos curiosos e procurarmos selo, não é? Procurarmos também aqui testar, se calhar, coisas diferentes que nunca tínhamos feito, ou formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Uhum. O que é que tu deixarias assim mais de Eu, estratégias, não é? Ou de ideias para isso? há uma coisa que eu até costumo dizer nas formações e nas mentorias que é o rebenta a bolha, que Uhum. é nós temos uma bolha social e nós estamos sempre com as nossas pessoas, aquelas pessoas que nós gostamos muito. E o que eu digo é, não, obviamente não deixem de estar com as pessoas de quem vocês gostam, não é? Se vocês gostam delas e estão com elas é porque há ali uma afinidade. Mas o que eu noto e os investigadores têm notado ao longo do tempo é que nós somos um bocado a soma das pessoas com quem nos damos. E as visões tendem a ser similares. Às vezes é importante falar com pessoas, de outras áreas, ah, de outras classes, noutros contextos, se calhar pessoas com quem não nos daríamos no dia a dia, mas será com certeza interessante e vamos ter com certeza perspectivas diferentes do que se formos sempre recorrer àquele nosso grupo core, porque pensamos de forma diferente, similar. Sim, sim, sim. Portanto, seria mais uma sugestão.
Sim, isto que está a dizer é muito importante porque eu pessoalmente estou a passar por essa experiência no sentido de eu, sobretudo nos últimos meses, tenho desenvolvido um gosto especial de estudar sobre finanças, sobretudo finanças pessoais, investimentos. Eu tenho estado a ler sobre isso, ainda sou muito inocente no que a isso toca, mas tenho ganho esse gosto e gosto de ler sobre isso e de me informar. E tenho seguido outras pessoas que trabalham nessas áreas. E é interessante porque há certas crenças que às vezes até são semeadas quando somos mais novos, pelos nossos pais ou pelos professores, ou seja quem for, e que depois acaba por estar tão enraizado e tu nem te das conta, mas quando aprendes com outras pessoas a ter novas perspectivas sobre os mesmos temas, acaba por ser muito interessante a forma como tu se calhar encontras soluções para ti em várias áreas. Eu agora Uhum, estou a falar desta questão das finanças porque é algo que está a acontecer atualmente com os meus interesses, mas se calhar podemos aqui aplicar isso no local de trabalho. Se calhar se nós conhecermos outras realidades, há problemas no nosso local de trabalho que nós podemos olhar para eles e dizer: olha, eu vi isto, não sei onde, vou tentar gerar aqui uma ideia sobre este assunto, uma forma diferente de fazer esta atividade, uma forma diferente de realizar esta tarefa, uma forma diferente de escrever um relatório ou enviar um e-mail. Qualquer uma uhum, dessas tarefas ou atividades pode ser potenciada porque tivemos um insight diferente de alguém que não é, se calhar, dentro daquilo que é a nossa bolha, como tu estavas a dizer, que não é assim o mais parecido connosco, mas que de alguma forma pode ser uma solução interessante ou uma aprendizagem interessante. uhum. Sem dúvida. Eu concordo a 100%. Eu estava só a partilhar esta experiência porque lá está, eu acho que deixarmos aqui este cunho também no podcast e o objetivo do podcast é um bocadinho esse, que é partilhar aqui a nossa ideia mais pessoal de alguns temas e das finanças eu tenho noção disso, que apesar de tudo o meu percurso profissional é fora daquilo que é o dito normal do trabalho das 9 às 5, nunca tive isso, nunca tive um contrato de trabalho verdadeiramente dito, não é, por conta de outrem. Mas a nível financeiro, se calhar, eu tenho algumas crenças que estou a trabalhá-las atualmente porque estou a aprender sobre elas. Isso pode ser interessante também para deixar a quem nos ouve e certamente tu também terás esse tipo de E tu vais, insights no teu percurso. tenho a certeza absoluta que vais integrar o que tu estás a aprender agora na tua profissão e na tua vida pessoal. Eu não tenho a Sim, menor sim, dúvida. Às vezes parecem coisas dispares, as finanças não será tão dispar quanto isso, mas às vezes parece que estamos a aprender coisas muito diferentes. sim. E na verdade não. Eu conversava também numa outra live com também uma Catarina, com a Catarina João, e ela esteve o tempo todo, mais ou menos sempre à volta da área das artes. O que é que ela, à altura, aos 20 e poucos anos, pensou? Vou tirar direito. Então, e não é que ela agora está a lançar o primeiro estúdio de colecionáveis em Portugal. Quando eu falo de colecionáveis, estou a falar daquelas peças, das Marvels e Disneys e afins desta vida. Um, e ela, porque ela não concluiu o curso, mas teve muitas cadeiras, quase concluiu o curso, ela consegue perceber os termos de um contrato Uhum. e percebe de direito de autor, percebe alguma coisa, pelo menos para a parte que lhe toca. Portanto, às vezes parece que estamos a aprender coisas muito fora e depois vai saber pá, isto é tudo um puzzle, na verdade, na nossa vida. Às vezes Tudo se nem nos encaixa. apercebemos, mas as peças encaixam-se. E nós, na altura, até podemos não perceber porquê, mas as ideias vieram de algum lado. As ideias não surgem num vácuo. Uhum. Isso acho que também é uma aprendizagem muito importante que temos de ter. Sim, sim, sim. E faz todo sentido isso, porque nós não podemos achar que algum devaneio que podemos ter relativamente às ideias, porque aquilo não tem uma base qualquer na nossa bagagem, como tu estavas a falar há pouco, não é? Tem, Porque a nossa tem. Nós bagagem. podemos não saber na altura porquê, Hum, ou podemos só saber muito mais tarde, mas tem base em alguma coisa. sim, claro que sim, eu também concordo muito com isso, completamente. Pronto, nós estamos agora aqui já quase a entrar no eixo final do nosso podcast, mas antes de irmos a um questionário horrível que eu tenho para ti, muito difícil, muito horrível, antes Vou disso, ficar nervosa. muito é, tens de ficar muito aflita, muito aflita. Não, mas temos aqui uma. Acho que temos, não é? Acho que és tu que vais deixar, não é? Temos aqui um desafio para os nossos ouvintes, não é? Sim. Ahm, Quando a Gisela me convidou para este podcast, o que eu agradeço, está a ser uma conversa muito interessante. Eu adoro falar sobre criatividade, tanto, mesmo que eu esteja aqui Obrigada. nervosa, porque estou a gostar desta fluidez, não é? Estou no fluxo, sinto-me no fluxo.
Eu pensei, ok, vamos fazer aqui uma coisa diferente, porque eu gosto, lá está, é quem eu sou. Então, decidi fazermos aqui um, um desafio criativo, se a Gisela deixasse, e ela foi 100%, epá, bora, vamos Claro que nessa. sim, claro que sim. E então, deixo aqui um desafio, que podem fazer, em casa, a qualquer momento. É um trabalho de reflexão, é um trabalho que não tem de durar imenso tempo, vocês decidem o quando e o como. Um, que é fazer uma lista de 20 tópicos, de 20 marcos da vossa vida, desde o falecimento até à idade atual. Ou seja, imaginam, vocês começam, morri aos 87 anos a dormir na cama. Andamos para trás. Aos 73 fui homenageado pela minha associação local de filatelia e deram o meu nome a uma sala. E vamos andando para trás até à nossa idade atual. Portanto, vamos fazer esses 20 tópicos. Isto é tudo aspiracional, ok? Vocês é que sabem como. Depois de fazerem esses 20 tópicos, vamos fazer a reflexão ao contrário. Ok, então eu tenho esta idade, 33, vamos imaginar. Não tenho, mas vamos fazer de conta. Ah, portanto, vamos andar para o próximo marco. Ok, aos 43. Então, o que é que eu posso fazer para atingir este marco? Imaginem que aos 43, disse 43. Bem, Sim, sim. imagina que no próximo marco, que é aos 43, que eu disse que queria ter um iate. Ok, então, o que é que eu posso fazer para ter um iate? Obviamente, isto é tudo aspiracional. Se nós dissermos que aos 50 e não sei quantos ganhamos o Euromilhões, é fantástico, mas nós também não somos capazes de fazer futurologia. Podemos jogar com as probabilidades, podemos estourar a nossa vida inteira, a jogar no Euromilhões, mas podemos fazer outro tipo de reflexão: porque é que eu quero ganhar o Euromilhões? Ou quanto é que eu quero ganhar? Se calhar isso já é mais concretizável, se calhar é um objetivo mais alcançável, se calhar ganho 30 mil por ano e se calhar o meu objetivo é, epá, quero ganhar 50 mil por ano. Então, o que é que eu vou fazer para atingir? Ok? E vamos fazendo isso daí em diante até onde podemos. Pronto, isto é muito de imaginação, mas também tem a sua cota parte de realização, porque aqueles tópicos não vão surgir do nada. Por trás daqueles tópicos estão algumas aspirações e algumas coisas que nós gostaríamos de atingir na nossa vida. Imaginem que vocês davam o exemplo da associação, aquele da homenagem. Uhum. Então, se calhar vocês querem ser reconhecidos por alguma coisa. E porquê é que vocês querem ser reconhecidos? E em que contexto? O que é que eu posso fazer para isso? Parece-me um desafio muito completo a vários níveis, não é? Porque podemos pensar aqui na questão de imaginarmos o nosso futuro, projetarmos até eventuais decisões que queiramos tomar, mas também sermos criativos e até podemos levar isto com mais humor e fazermos este exercício de uma forma muito mais leve ou não. Portanto, podemos enverdar aqui por vários percursos, portanto, acho que é um desafio muito completo. Acho que faz sentido depois partilharem connosco. Quiçá, não é? Quiçá. Se alguém tiver essa vontade, partilharem também Por connosco. acaso, sim, eu ia propor exatamente isso, se nos pudessem, não sei como é que a Gisela gostará de o fazer, ou identificar-nos, Sim, nas redes sociais, ou não sei se a Gisela quiser deixar uma hashtag do podcast dela e dizerem, ok, aqui está a minha resposta. sim, sim, podem nos identificar e podem pôr depois uma hashtag a dizer desafio em criatação, acho que faz sentido, e depois veremos também o que é que querem partilhar connosco. Já tivemos aqui um intruso enquanto falávamos. Mas pronto, assim, ficamos então aqui com o nosso desafio colocado e disponível a quem quiser participar. E agora vamos àquelas questões muito difíceis que eu quero que tu ultrapasses comigo. Estou a brincar, estou a brincar. Então, estamos aqui a fechar o nosso episódio e vamos apelar novamente à tua criatividade. Eu tenho aqui quatro questões para te colocar. Estás preparada? Bom, Já não, estás a roer mas as força. unhas. Estava a exagerar, não são assim tão difíceis as questões. Primeira questão, fala-me aqui de uma coisa que achas incrível. Coisa que eu acho incrível. Ahm,
E eu acho incrível este movimento de mulheres e, sobretudo, mulheres criadoras de conteúdo que se estão a lançar com os seus negócios, que estão a partilhar ideias muito interessantes, e estão a criar uma rede, em que se estão também a ajudar umas às outras. Eu acho que é muito meritório, e por outro lado, eu gosto deste apoio, desta solidariedade feminina e de ver outras mulheres a terem sucesso. Portanto, eu gostava de ver esta tendência e que não seja só uma tendência e que continue. Sim, concordo muito e tenho tido o cuidado e o prazer de ter muitas dessas mulheres neste podcast. Tem sido muito incrível também essa experiência, porque acho que também é importante partilharmos, por um lado, a história de cada uma delas, por outro, mostrar o que é que elas estão a fazer, porque é que estão a fazer, a quem estão a dedicar-se, no fundo, e a quem estão a servir, porque isto acaba por também ser um serviço que cada uma de nós faz mais ou menos pago, não vamos entrar por aí, mas não é, acabamos por estar aqui a servir também um propósito e a servirmos outras pessoas. Portanto, eu acho que é muito também interessante e é uma resposta muito, muito incrível da tua parte falar sobre esta questão. Segunda questão difícil, uma inquietação que tu tenhas. Que mundo é que estamos a deixar para os nossos filhos? Ahm, eu acho que não preciso desenvolver muito, mas entre acredito ou não, mas eu acredito e sou defensora disso, no aquecimento global, nas guerras, ahm, do algoritmo dominar a nossa vida. Não sei para onde é que vamos parar. Ahm, eu gostava de pensar que as pessoas agem de forma altruísta, e ao serviço dos outros, mas estou a ver estou a ver muitos obstáculos no caminho e eu tenho tempo pelos meus filhos, tempo pela minha descendência e pela descendência dos outros, não são só os meus filhos, um, e gostava que nós em conjunto fôssemos melhores. Sim, sim, eu percebo o que é que queres dizer. A terceira pergunta, que vai ser uma recomendação aqui de um livro, que eu acho que também revelavas no início que se calhar não tens assim tanto tempo para ler agora quanto gostarias, mas eu acho que também és uma leitora ávida, do que julgo saber. Tens assim alguma recomendação que nos queiras deixar? Então é assim, eu tinha, eu tinha pensado que talvez eu trouxe aqui um livro, eu Uhum, trouxe um livro, que é um livro que está sempre ao meu lado, nas consultorias, na mentoria, que neste momento é uma espécie de bíblia para mim, que é o Creative Confidence. uhum, E eu acho que é dos fundadores da IDEO, que é uma escola em Stanford que dá muita formação na área da criatividade. A newsletter também deles é muito interessante, com sugestões práticas de a libertar. E eu até, pronto, há aqui uma página que eu volto sempre, que se tu me permitires, eu vou ler aqui uma linha. sim, sim, Também faço. é um bocado, eu identifico-me tanto com isto e é parte do motivo pelo qual eu faço o que faço, parte Uhum. do meu porquê. E então é, was I put on earth to do? I was put on earth to reach out to as many people as possible, to give future innovators the opportunity to follow their passions, to help individuals and organizations unleash their full potential and build their own creative confidence. Muito bem, muito bem. Ficamos com esta anotação também do teu porquê, do teu percurso. E se calhar fazemos aqui a ponto para a última questão difícil, que é: qual é assim a aprendizagem ou a nota que tu tenhas assim a nível profissional, que tenhas aprendido ou que tenhas refletido sobre, que queiras deixar a quem nos escuta? Eu acho que já fui deixando ao longo Uhum, deste podcast, mas eu vou repetir, que é sermos curiosos, uhum, que é uhum. não termos medo de avançar. Como nós já falámos, não temos necessariamente. Quando nós fazemos uma atividade criativa,
ela não tem de mudar o mundo necessariamente, mas tem de mudar o nosso. E quando muda o nosso, por consequência, acaba por mudar a forma como nós vemos o mundo. Sim, Portanto, sim. isto é uma reflexão que eu acho que é importante fazermos, porque a criatividade é muito importante, para nós, para a nossa autorrealização. Além disso, também a nível profissional, quer dizer, eu posso dizer inúmeras aplicações que a criatividade tem, seja para melhorar processos, seja para encontrar oportunidades de negócio, por exemplo, não é? Isto Ou até até de há trabalho. cursos para tudo, até para isso, para resolver problemas. É uma das top skills do futuro. Quer dizer, o World Economic Forum diz consistentemente, há anos e anos e anos, nos seus relatórios, diz que a criatividade é uma das top skills. Então, meus amigos, porquê é que nós não estamos a desenvolvê-la? E, meus amigos, porquê é que não estão a desenvolvê-la comigo? É verdade, é verdade. Tenho aqui uma bela mentora para desenvolver a vossa criatividade e deixa-me pegar, falaste em skills, deixa-me pegar nisso que é a criatividade é uma das soft skills, que eu falo muito sobre isso, não é? São aquelas competências não técnicas que, ou podem ser técnicas, não é? Mas que por norma não são técnicas, são inatas, de alguma forma podem ser trabalhadas e que fazem muita falta, naquilo que são os vossos currículos. Portanto, se vocês sentem que têm essa competência e que podem aplicá-la também a nível profissional, deixo também essa nota neste nosso episódio, já que falamos sobre criatividade, que é uma bela competência para também Se tomarem conta dela. diferenciarem dos demais. Exatamente, exatamente isso. Olha, Rita, muito obrigada por este episódio. Obrigada, eu. Foste Foi muito. fantástico. Ainda bem que alinhaste também neste convite. Eu sei que costuma estar no meu lugar e não no lugar de entrevistada, não é? Notou-se muito que estava nervosa. Não, 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 tiveste ótima, tiveste ótima. Juro que sim. Não, é verdade, não se notou, estiveste muito bem e muito obrigada por todas as partilhas e aprendizagens que certamente trouxeste para todos. Muito, muito obrigada. Obrigada, eu. E chegamos ao fim de mais um episódio. Um abraço apertado e até o próximo episódio.